Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 8 de junho de 2026, para o nosso Café Vascaíno Super Coffee, diário da informação sobre a nossa paixão que é o Vasco. Então vamos aos destaques. Quais são os pedidos do Renato Gaúcho? Everton Cebolinha está na lista. Andrés Gomes participou do amistoso da Colômbia, preparação para a Copa do Mundo. Por que o PH caiu tanto no conceito e não foi para a Copa na vaga do Wesley? Tudo isso e muito mais agora. Então deixa o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Comenta o que você está achando da movimentação do Vasco, dos nomes que estão aparecendo. Compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Bom, ontem eu gravei um short sobre a possibilidade do Paulo Henrique ser convocado para a seleção brasileira, né? Afinal de contas, o Wesley se machucou, teve uma lesão muscular, foi cortado, e o PH e o Vitinho, né, Vitinho do Botafogo, eram os dois nomes que estavam na lista, naquela pré-lista de 55. Você vai lembrar que o técnico da seleção brasileira mandou 55 nomes para a FIFA e somente dali ele poderia retirar um reforço, né, uma substituição em caso de contusão, que foi a situação do Wesley, para a Copa do Mundo. Pois bem, qual era a expectativa? Sai um lateral, entra outro lateral. Ah, mas o Danilo pode fazer, né, voltar a ser lateral direito, que é o ofício dele, está jogando de zagueiro e tal. O Ibañez pode fazer essa função, mas eu esperava que ele levasse alguém especificamente da função. Tudo bem que o meio-campo ainda está com poucas opções. Pois bem, ele optou pelo Ederson, da Atalanta. Mas por que não levou nem o Paulo Henrique ou o Vitinho, um dos dois? Bom, o Vitinho até tem características mais parecidas, né? Tem características semelhantes ao futebol do Wesley, mais ofensivo, PH mais defensivo e tal. Cara, mas vamos falar do lateral do Vasco. Se a gente pegar um retrospecto dos últimos meses, ele caiu demais, né? Desde o fim do ano passado, a gente até falava isso aqui no canal em diversas oportunidades. Pô, como a convocação não fez bem pro PH, ele não voltou bem na seleção, caiu de rendimento no Vasco, luta, entrega, isso não falta, mas técnica, opções, E o PH foi perdendo espaço. Apesar de estar na lista, ele não foi a opção número 1 do Ancelotti para a Copa do Mundo. Vasco terá um representante, que é o Andrés Gomes, que ontem entrou durante o amistoso vencido da Colômbia por 2-0 em cima da Jordânia, e esse sim está na Copa do Mundo e vai ser um representante do Vasco e dificilmente volta para o clube, né? Porque é um jogador que o Vasco conta como uma moeda possível, né? Um recurso possível ali na frente. Aliás, vou falar sobre essa posição porque tem a ver com a nossa thumb, mas antes, já que eu falei de Copa do Mundo, quero convocar você, convidar você a participar do nosso bolão. Tá rolando já o bolão da Copa do Mundo do fanático vascaíno. Pode trazer os seus amigos de outros clubes, porque é só sobre Copa do Mundo. Você vai palpitar os 104 jogos. Rodada a rodada, você vai ali 5 minutos antes e manda o seu palpite. R$80 é a taxa única. E Azevedo, quais são os prêmios? Premiação toda em dinheiro. Primeiro colocado leva R$800, o segundo 500, o terceiro 300, o quarto 200 e o quinto os R$80 que você brincou. Então venha participar, manda informações aqui no e-mail, pergunta como fazer o pagamento, é tudo via Pix, mas eu explico para você. Manda lá e vem participar. A Copa vai começar agora, já na próxima quinta-feira. Amanhã eu estou embarcando para os Estados Unidos. E vou contar a Copa do Mundo também aqui no nosso canal Fanático Vascaíno, direto de Nova Jersey, cidade onde o Brasil vai estrear no New York, New Jersey Stadium. Então vamos embora, vamos participar. Vamos lá, gente. Hugo Moura, o Pumas do México teria feito sondagens ao Vasco, mas a negociação não avançou. É um jogador que oscila altos e baixos e é um jogador que pode deixar o clube, né? O Jair volta, o técnico Renato Gaúcho conta com ele já depois da Copa, já está treinando e tal, e é um jogador que vai ficar à disposição.
Jogadores estão aproveitando esse período de férias para viajar. O Thiago Mendes, por exemplo, está no Japão, né? E cada jogador foi passear pelo mundo, né? Aqui pelo Brasil e tal. Ontem falei, mas se você não viu, o Léo Matos, ex-jogador do Vasco, que estava na função de diretor técnico da transição base e profissional, foi embora, está indo para o PAOK, da Grécia, onde ele jogou por lá também. E ele deixou o Vasco da Gama depois de 4 anos, né? Ele começou na função ali em 2023, com o Paulo Brax, o convidando, depois de se aposentar. E ele foi importante na transição, principalmente dos jogadores sub-17, né, e sub-20. Boa sorte ao Léo Matos na nova função. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, né? Porque o mercado da bola começa a ficar agitado. Quem tem mais dinheiro vai investir mais pesado. O Cruzeiro estaria trazendo o Gabriel Peck, por exemplo, né? Investindo pesado, ele tem contrato maior. O Vasco tem um percentual dele. O Vasco ficou com 30%. Então qualquer negociação aí o Vasco teria direito a esse percentual. O Corinthians, o Palmeiras e o próprio Cruzeiro também têm interesse no Everton Cebolinha, que é o tema do nosso vídeo. E aí eu vou trazer para vocês o seguinte questionamento. Renato pediu quem? Lembra que o Renato falou na coletiva que o presidente está buscando recursos, buscando dinheiro para poder contratar e ele é a melhor pessoa para poder responder? Bom, procurar o presidente a gente procura, mas Pedrinho não tem respondido, alguns pares dele também não, né? O Vasco continua muito no silêncio, mas o trabalho continua sendo feito, não só pela busca do investidor, que aí é o dinheiro que o Renato se refere, como também o mapeamento de mercado. O Scout trabalhando, o Admar Lopes trabalhando, e o Vasco vai buscar algumas opções. O Renato já deu alguns nomes. De saída do Flamengo, o Everton Cebolinha é um nome que interessa ao Renato, sim. Trabalhou com ele no Grêmio, aliás, foi ele quem o lançou no Grêmio, quando foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil com o Renato Gaúcho. Depois se destacou, foi para o Benfica, lá ficou 2 temporadas e veio para o Flamengo, está desde 2022 no time rubro-negro. O contrato termina no fim desse ano. Ah, Fábio, então é fácil tirar ele. Não é fácil. Porque você teria que fazer um acordo com o Flamengo 6 meses antes ou assinar um pré-contrato para o ano que vem. Só que o Vasco precisa para ontem, principalmente se o Andrés Gomes for vendido. É exatamente a função do Andrés. Ah, não há recurso para pagar o Cebolinha. Como não? Matheus França vai ser devolvido. O Andrés indo embora, somar esses 2 salários, ultrapassa o que o Cebolinha ganha no Flamengo. Jogador de 30 anos, fez apenas 9 partidas pelo Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, pode jogar? Por que não? Eu acho um jogador importante, encaixaria bem no Vasco. E você, torcedor? O que acha? É um nome que o Renato assina embaixo. E você, torcedor, o que pensa sobre essa opção? Há outros jogadores em outras funções que não fizeram 13 jogos. O limite é fazer 12 no Campeonato Brasileiro para poder se transferir internamente e jogar. Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, por exemplo. Estou dando exemplo de posições que o Vasco precisa. Por que não pensar nesses jogadores? Melhor do que trazer, como diz o Neto, um pé de rato, né? Aquele jogador que não vai fazer a mínima diferença. Abrir espaço na folha para trazer, se for necessário, é importante. Que tal essas 2 sugestões? Lianco na zaga e Everton Cebolinha. Há um outro zagueiro também que não fez 13 jogos, o Bruno Fux, do Palmeiras. Prefiro o Lianco. Mais perfil do que eu gosto de jogador. De mais liderança, de mais imposição. Técnica apurada? Nem tanto. Nota 10 como zagueiro? Não é. Mas é um bom zagueiro. Encaixaria muito bem no Vasco. Para jogar ali com Robert Renan, eu acho que faria uma baita dupla para o Vasco, no atual cenário. E você? Opina aqui, quero a sua participação, seu comentário e sua inscrição também não dá esse mole. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve. Um forte abraço, uma excelente segunda-feira e até mais tarde.